Fala, torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui no canal do Luna. Muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora para mais um vídeo aqui no canal do Luna. Bora simbora passar informação, falar uma notícia muito boa sobre o Zé Lucas, que isso pode ser muito importante para o futuro dele no esporte, para uma possível venda do jogador futuramente. Eu vou te explicar tudo o que aconteceu em torno do Zé Lucas e porque essa é uma grande notícia para o Leão. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo aqui no canal do Luna e ativa o sino das notificações, porque agora vai ter carnaval, mas a gente vai estar aqui passando informação para você, eu ou o Felipe Luna, sempre trazendo conteúdo, trazendo um vídeo novo. Então você ativando o sino das notificações, você vai ficar avisado de tudo. Também se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, porque ajuda demais esse conteúdo a ser compartilhado para outros rubro-negros. E aqui em cima, ó, PixBet, tá aparecendo aqui em cima, ó, PixBet, escaneie e crie sua conta agora na PixBet, canal, patrocinador aqui do canal do Luna. Lembrando que vai ter sorteio de R$300 para quem se inscrever aí, quem fizer sua conta na PixBet. Lembrando que é para jogar com responsabilidade e, claro, você ser maior de 18 anos. Tudo bem? Então, ó, escaneie e crie a conta aqui na PixBet. Beleza? Bora sem mais delongas passar essa informação do Zé Lucas, porque, como a gente sabe, o Zé Lucas foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira Sub-17. E aí a gente vai colocar até uma notícia aqui sobre essa situação do Zé Lucas, aparecendo agora na sua tela, sobre o jogo da Seleção Brasileira em que o Zé Lucas participou. E o Zé Lucas jogou hoje novamente, hoje nesta quinta-feira. Ele já havia jogado na semana passada na Seleção Brasileira Sub-17 e nesta quinta-feira ele jogou mais uma vez. Eu vou te explicar ainda porque essa notícia é muito boa para o esporte. Zé Lucas entrou em campo novamente, não aqui é do tweet do Portal do Leão, deixando aqui os créditos para a galera do Portal do Leão. Zé Lucas entrou em campo novamente no amistoso de hoje da Seleção Brasileira Sub-17 contra o Equador. E aí tem essas informações, ó. No dia 28 de março, o Brasil estreia no Sul-Americano da categoria contra o Uruguai e o torneio vai definir os 7 classificados da Conmebol para a Copa do Mundo deste ano no Catar. E a convocação será divulgada nas próximas semanas. E aqui tem o Zé Lucas, tá? O Zé Lucas na seleção brasileira, jogando inclusive aí contra a equipe do Equador. E por que essa é uma notícia muito importante para o esporte? Porque assim, o Zé Lucas chegou agora no profissional do Leão, para se o esporte não tivesse colocado ali os jogos com as categorias de base no início do campeonato, muito provavelmente o Zé Lucas não teria explodido da maneira que explodiu, né? Fazendo bons jogos, jogando na equipe profissional, mesmo sendo com nível mais abaixo, ele foi bem em todos os jogos. E aí, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, para alguns amistosos, né? No caso, foram 2 amistosos da Seleção Brasileira Sub-17. E a coisa positiva foi que ele jogou os 2 jogos. E aí, aliado à informação de que vai ter a definição do sul-americano da categoria, o Zé Lucas pode vir a ser convocado e, se for bem, pode ser convocado futuramente para a própria Copa do Mundo de Seleção Sub-17, e aí pode ir para o Sub-20, pode, quem sabe, aparecer futuramente, bem lá para frente, também na Seleção Brasileira principal. E por que essa notícia é muito importante no esporte? Porque a gente sabe que o Zé Lucas tem uma multa muito alta, tem uma multa de milhões de reais, tanto para clube do Brasil e maior ainda para clubes de fora do país. Porém, quando um jogador vai para uma seleção sub-17, e o melhor, vai bem na seleção sub-17, apesar de ser uma seleção de base, e muitas vezes é onde é mais visto por ser jogadores jovens, jogadores que estão crescendo, se desenvolvendo, o nível desse jogador e o mercado desse jogador começa a aumentar. Então, assim, o Zé Lucas tem uma multa muito alta, uma multa de milhões, mas esse valor e essa valorização do jogador jogando campeonatos internacionais com a própria seleção brasileira pode aumentar ainda mais essa multa, pode aumentar ainda mais. Obviamente tem toda essa situação de contrato, o esporte teria que renovar, mas a situação de valor de mercado do jogador pode crescer muito, pode chegar a valores extraordinários, inclusive pode passar aí, quem sabe, de uma futura venda do Pedro Lima, por exemplo. Então é uma coisa que a gente precisa ficar ligado sobre essa situação do Zé Lucas. Vai jogar aí, jogou com a seleção brasileira, muito provavelmente pode ser convocado para o sul-americano da seleção brasileira, que seria uma convocação histórica aí para o Zé Lucas, né? Um jogador que acabou de subir e ele já seria convocado aí para um campeonato internacional também. Mas é isso. Porque essa notícia é muito boa para o esporte e para o Zé Lucas? Porque tem essa situação de poder de compra, de situação financeira do jogador, né? Uma multa maior, obviamente. Também em questão de experiência, o Zé Lucas não pode sair do esporte, né, com menos de 16 anos, com menos de 18 anos para fora do Brasil. Então, assim, ele tem aí um tempo ainda no esporte,
Mas esses jogos de base também dão muita experiência. A gente viu a situação do Pedro Lima. O Pedro Lima evoluiu muito jogando pela própria seleção brasileira de base. Beleza que o Pedro Lima era na seleção sub-20, jogou na seleção sub-17, também passou pela seleção sub-20. Mas dá uma experiência maior, dá uma certeza de que o jogador vai chegar ali, mesmo sendo muito jovem numa Série A, jogando contra o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, e não vai sentir a pressão. Eu acho que isso é muito importante. O jogador vai entrar em campo e não vai sentir a pressão, vai ter essa experiência já. E essa notícia fantástica para o esporte de ter um ativo do seu clube jogando numa seleção brasileira, mesmo sendo na categoria de base. E futuramente os olhos, né, vão chegar propostas para o esporte, os olhos do mundo podem se virar para esse jogador se ele continuar nessa pegada, se ele continuar crescendo. Inclusive, ele vai ter chances, né? Creio eu, que ele merece sim ter chances como titular em alguns dos jogos do esporte, né? Agora tem uma disputa maior, o Sérgio Oliveira com o Christian Rivera, mas é um jogador que vai precisar ter essa rodagem, é um jogador que vai precisar entrar em campo precisando vencer. E tá aí o Zé Lucas com a seleção brasileira, bora colocar aqui, ó, o Zé Lucas com a seleção brasileira, jogando inclusive contra a equipe do Equador, e como eu disse, é bem visto essa situação do Sub-17. Inclusive o Zé Lucas, tá? Vou colocar aqui na sua tela também, falou sobre isso, falou sobre essa estreia, né, que foi na semana, no início da semana, melhor dizendo, esse jogo de hoje já foi o segundo jogo, e tá o Zé Lucas aí jogando, enfim. O volante Zé Lucas fez sua estreia na segunda-feira contra a equipe do Equador. O amistoso aconteceu no centro de treinamento da seleção da Federação Equatoriana, lá no Equador também. E aí ele fala, né, estou muito feliz e a realização de um sonho para mim e para minha família. Só tenho a agradecer por tudo isso, né, e voltou ali também no outro jogo, que no caso foi na quinta-feira, contra o próprio Equador. Então foram 2 amistosos com o Equador, e aí existe a expectativa do Zé Lucas ser convocado, como o próprio esporte bota aqui, para o Campeonato Sul-Americano também, como eu falei, tá aqui, ó, o volante Zé Lucas foi titular, inclusive, na sua primeira partida, ele jogou como titular, então é muito importante isso para o atleta. Mas eu quero saber de você, torcedor do esporte, coloca aí nos comentários essa evolução do Zé Lucas, esse crescimento rápido do jogador, né, e eu acho que isso é um ponto também muito importante. Foi um cara que surgiu agora no início do Campeonato Pernambucano, jogando com a categoria de base ali, foi se destacou no primeiro jogo, se destacou no segundo, se destacou no terceiro, entrou na equipe profissional, foi jogando, foi convocado para a seleção. Então o Zé Lucas está subindo, ó, escada por escada, e está conseguindo chegar onde ele espera, está conseguindo chegar onde ele deseja, né? Com a carreira profissional, com a carreira de jogador, e foi uma oportunidade muito interessante que o esporte deu a ele, tem que continuar dando. O esporte não pode abrir mão e perder um dos principais ativos do clube nesse momento, tanto por situação financeira, como também pela própria carreira do jogador. O Zé Lucas hoje tem uma capacidade absurda de futuramente figurar aí num grande clube europeu, né? Assim como o Pedro Lima foi para o Wolves, eu não estou dando exemplo do Pedro Lima porque foi algo mais recente, mas assim como o Pedro Lima foi para o Wolves da Inglaterra, o Wolverhampton no caso, o Zé Lucas pode chegar também futuramente a grandes equipes aí do futebol europeu, ainda mais com esse protagonismo, a gente pode dizer assim, nesse início aí de passagem na seleção brasileira sub-17. Mas eu quero saber de vocês, coloca aí nos comentários o que você acha disso. Zé Lucas muito bem na seleção brasileira. Tamo junto e até a próxima.